A mão aí a tua Bíblia, se coloca em pé e vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. Abra lá no livro de Números, no capítulo 32. Nós estamos falando sobre as muralhas de Jericó. Para quem sabe, conhece a Bíblia, sabe que a entrada da terra de Canaã estava a cidade de Jericó, na entrada da terra. E lá havia muitas muralhas intransponíveis. Nós estamos usando essa passagem bíblica para ilustrar alguns princípios espirituais. Números 32, do 8 ao 12, diz assim, do 8 ao 12: Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Sente-se, preste atenção, redobre a tua atenção. Se você quiser ficar com a tua Bíblia na mão, nós vamos consultá-la. Pode deixar inclusive aberta aí no livro de Números. Quinta-feira passada nós falamos que por causa da atitude de 10 homens que espiaram a terra de Canaã, viram a promessa de Deus, viram que era real a promessa, que Deus não estava mentindo para eles, que a terra existia e era uma terra que manava leite e mel. Esses 10 homens, apesar de terem visto a terra maravilhosa, a bênção de Deus, voltaram com um relatório negativo. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, que eles desencorajaram o povo. Eles desanimaram o povo. Numa outra parte, no outro versículo, vai dizer que o coração do povo se derreteu. Ou seja, eles desanimaram o povo de Israel. E por causa daqueles 10 homens, e da desobediência de todo o povo de Israel atrasou a entrada na terra de Canaã por 40 anos. E não foi 40 anos aleatório, não. Foi 40 anos porque eles entraram na terra e ficaram na terra prometida por 40 dias. E Deus diz assim: para cada dia que eles estiveram na terra e duvidaram do poder de Deus, vai ser um ano padecendo no deserto. Veja bem, irmãos, para cada dia de incredulidade, o povo vai ficar um ano padecendo no deserto. E como nós conhecemos a história, eles morreram lá no deserto. Então muitas vezes Deus está mostrando para nós as suas promessas, Deus está mostrando a sua bênção, e nós estamos com o coração duro, nós estamos em atitude de incredulidade. E por causa disso nós andamos para trás. Você vai ver que Deus fez eles ficarem
rodando, andando, errantes pelo deserto. E é muito interessante que depois do que aconteceu tudo isso, Deus disse para eles voltarem pelo caminho do Mar Vermelho. Olha só, irmãos, olha que terrível. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Quem já jogou aqueles joguinhos de tabuleiro? Aqueles joguinhos de tabuleiro, jogo da vida. Na minha época tinha joguinho de tabuleiro, né? Jogo da vida, banco imobiliário. Quem já jogou? Não tem aquela... Você vai assim, você cai numa casinha, aí você tira uma carta e diz assim: volte 5 casas para trás. Aí você tem que voltar atrás a tua jogada, né? Você tem que recuar, você tem que voltar atrás, né? Volte para trás, volte até tal ponto. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus disse: voltem para o Mar Vermelho, aonde eles já tinham passado. Eu imagino que Deus fez eles voltar para que, olhando o mar, eles se lembrassem do que Deus fez por eles. E é tão interessante que quando Deus manda eles voltar, eles dizem: não, nós pecamos, não vamos voltar não, agora nós vamos, agora a gente acredita que Deus vai. Deus diz: agora vocês não vão, pode voltar, agora não tem não, agora voltem e fiquem aí no deserto, 40 anos. Eu falei de quatro fortalezas espirituais, ou melhor, 4 fortalezas mentais. 4 fortalezas mentais que nos impedem de alcançar as promessas de Deus. A primeira é o medo. Diga comigo: medo. A segunda, baixa autoestima. Baixa autoestima. A terceira, palavras negativas. A Bíblia fala, irmãos, que a nossa palavra tem poder. Poder de vida e de morte. Amém? E a quarta fortaleza mental é a fortaleza do comodismo. É a fortaleza, no português assim, bem claro, português da preguiça. A gente quer que as coisas aconteçam de mão beijada, que Deus faça cair no nosso colo tudo que a gente precisa, e que a gente não se esforce e não se mexa para nada. Essas 4 fortalezas mentais, nós precisamos vencê-las. Se você quiser recapitular, você acessa o meu canal no YouTube, canal do Mova-se. Eu mandei o link lá nos stories do Instagram. Você pode acessar e assistir novamente as 4 fortalezas mentais que precisam ser vencidas. Mas nós lemos aqui que teve 2 que não foram como aqueles 10. Teve 2 que não deixaram essas fortalezas se criarem, crescerem na sua mente. Teve 2 que perseveraram. E o que fez que esses 2 fossem diferentes dos outros 10? E só eles, somente esses 2, conseguiram entrar na terra e tomar posse da promessa. Então, quinta passada nós vimos as 4 fortalezas que nos impedem de entrar. Hoje nós vamos aprender o que nós precisamos para entrar, o que nós precisamos para vencer essas fortalezas. Amém? Diga graças a Deus. Quem foram os 2 homens que entraram na terra? Quem foram? Epa, pessoal. Diga comigo: Josué e Caleb. Por que eles eram diferentes, irmãos? Você já teve essa experiência? 2 pessoas que moram no mesmo lugar, que de repente nasceram na mesma família, que tiveram a mesma educação, que cresceram juntos. Um prospera, um é abençoado, e o outro não sai do lugar.
Você já conheceu algum caso assim? Eu conheço vários. Pessoas que são criadas no mesmo lugar, com a mesma educação, frequentaram a mesma igreja, tiveram as mesmas oportunidades, mas um prospera, um realiza sonhos, um cresce e o outro não. Qual é a diferença? A diferença é aqui, a mentalidade, o pensamento, a atitude. Amém? E a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, para derrubar fortalezas mentais, é andar e aprender com pessoas vitoriosas. Talvez a gente precise mudar as nossas companhias, porque tem um ditado que diz: diga-me com quem andas. A palavra de Deus diz: não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. As pessoas com quem você anda e convive, as pessoas a quem você imita, a quem você admira, vai determinar ou vão determinar muito do teu futuro. Olha só, irmãos, Josué e Calebe, eles bebiam na fonte de Moisés. Eles eram companheiros, eles eram amigos, e eles viviam aprendendo com Moisés. Josué era o escudeiro, era o servo direto de Moisés. Josué era o secretário de Moisés, desculpa. Josué era o secretário direto de Moisés, e eles viam como Moisés se relacionava com Deus, eles viam como Moisés orava, eles viam como Moisés se comportava diante de Deus, eles viram como Deus era com Moisés, como Deus operava milagres na vida de Moisés. Eles aprenderam, e por isso eles tinham a mesma mentalidade. Muitas vezes, irmãos, a gente vive cercado de pessoas com murmurações, com palavras negativas, com pessimismo, com reclamações. Isso vai criando aquela muralha, a muralha das palavras negativas na nossa mente, no nosso pensamento. E se nós quisermos mudar a situação da nossa vida, irmãos, talvez seja preciso a gente mudar as fontes de onde nós estamos bebendo. Talvez nós estamos bebendo na fonte errada. Nós estamos aprendendo errado. É interessante que eu estava lendo há um tempo atrás o livro de Romanos, semana passada eu estava lendo, e Deus disse que os homens tiveram a oportunidade de conhecer a glória de Deus através das coisas criadas. A humanidade teve a oportunidade de conhecer a Deus através da criação. Paulo diz assim: porque através das coisas criadas Deus revela o seu eterno poder e os seus atributos invisíveis. Mas Paulo vai dizer assim: eles
aprenderam a pensar errado. Pensar errado é um aprendizado. E a gente precisa aprender a pensar certo. A gente precisa aprender a pensar certo. E a gente não vai aprender a pensar certo se a gente não aprender com quem sabe o caminho certo, com o caminho correto. Ninguém pode ensinar um caminho para onde nunca foi. Então, irmãos, andar com pessoas que vão te ensinar, que vão te orientar, que vão te ajudar, que vão te puxar para cima, que vão levar você a pensar corretamente. E uma vez que você pensa corretamente, você age corretamente. Eu já disse para você que a primeira vitória que você tem que ter é no campo de batalha da mente. Porque você pensa, você sente, você age. Tudo começa com um pensamento. Um pensamento, diga comigo assim, um pensamento gera um sentimento, e o sentimento gera uma ação. A ação gera um comportamento, e o comportamento gera um destino. Amém? Então tudo começa aqui. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, você tem que entender da forma correta. Porque se você entender da forma errada, você vai viver da forma errada. Muitas coisas que eu cria, irmãos, eu cria errado. Porque me foi ensinado errado. Até que eu mudei as fontes aonde eu estava bebendo e comecei a aprender da forma correta. E às vezes as pessoas nos ensinam errado, não é por maldade não. É porque elas aprenderam assim, elas não têm como ensinar outra coisa. Elas aprenderam o errado, ensinam o errado. Quem está entendendo diz amém. A segunda coisa que nós precisamos aprender é assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Preste atenção, meu irmão. Se você não assumir a responsabilidade pela tua vida, ninguém vai conseguir te ajudar. Se você ficar pensando que o teu sucesso, a tua vitória depende de outro, depende do pastor, depende do teu pai, depende da tua mãe, depende do teu cônjuge, depende do teu chefe, você não vai conseguir crescer, prosperar, nem ter sucesso. Depende de você. Você tem que assumir a responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que fica justificando os seus fracassos, as suas derrotas nos outros. Ah, eu não consegui por causa da minha mulher não me apoiou. Nunca ninguém me apoiou. Meus pais não me apoiaram. Ah, eu nunca cresci na igreja, espiritualmente, no meu ministério, nunca cresci porque o pastor nunca me apoiou. Pastor nunca me apoiou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu aprendi cedo e meu pai me ensinou isso. Me ensinou da forma mais pedagógica que existe. Eu aprendi cedo que é comigo e comigo mesmo e mais ninguém. Meu pai só me disse assim, ó, só me deu um empurrão. Meu filho, vai, tem um lugar lá, um ponto de pregação, assume aquele ponto de pregação lá, porque não tem ninguém para assumir, assume você lá. Eu fui, tinha 5 pessoas no ponto de pregação que funcionavam numa sala de aula, numa escola do bairro. E comecei. E
Aquele grupo começou a aumentar, de 5 foi para 15, de 15 foi para 20, de 20 foi para 30. E o meu pai disse assim para mim: aluga uma sala, começa uma igreja nova. Eu falei: mas não tem dinheiro. Aluga, te ajudo com 3 meses. Ele falou assim: pago 3 meses de aluguel para você. Eu fui, aluguei. Ele não precisou pagar nem o primeiro mês. Nós pagamos o aluguel com a própria arrecadação da igreja. No primeiro culto tinha 58 pessoas, para não dizer que era 60, tinha 58 pessoas. A gente pagou o primeiro aluguel e a única coisa que meu pai me deu foi os 10 bancos velhos da igreja dele que ele tinha trocado. Nem microfone eu tinha. Eu comecei assim. De repente meu pai disse assim: filho, estou indo embora. Como assim? Estou indo embora, vou para Natal, no Rio Grande do Norte. Nós morávamos no Rio Grande do Sul. Ele foi para o Rio Grande do Norte, 5.000 quilômetros de distância. Fiquei sozinho. E é isso, meu irmão. A gente não pode ficar justificando, botando a culpa no pai, na mãe, no cônjuge, ou seja lá em quem for. Nós temos que sair do lugar de vítima e vir para o lugar de responsável pelo nosso destino, pela nossa história. Caleb, a Bíblia diz assim, ó, Josué e Caleb, ó lá, Números 13 e 30, pode abrir se você quiser, ou ler no telão aí, se for projetado. Números 13 e 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não permita, meu irmão, não permita que o medo impeça você de realizar aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu não estou dizendo para você viver de ilusões e achar que em uma semana, em um ano, você vai realizar todos os teus sonhos, não, eu estou dizendo que se Deus colocou algo no teu coração, pode ser desafiador, pode ser que demore, pode ser um processo longo, mas não deixe o medo te impedir de ir. Não fique colocando desculpas. Caleb disse: eia, subamos contra aquela terra, porque certamente, ele falou, certamente prevaleceremos. Ele não deixou o medo impedir ele, e nem a opinião dos outros. Ele confrontou os outros. Ele confrontou os outros. A Bíblia diz que ele rasgou a sua veste. Então, irmãos, assuma a responsabilidade. Você vai ver depois, se você ler, você pode ler lá em Josué, lá no capítulo 14, você vai ver que o próprio Caleb, depois que eles entraram na terra prometida, 40 anos depois, ele estava com 85 anos de idade. Ele mesmo liderou os soldados para tomar o Monte Hebron, que era a terra que Moisés prometeu que ia ser dele, porque ele perseverou, porque ele creu no Senhor. Sabe aquela terra que os 10 espias disseram: não, tem gigantes naquela terra, os filhos de Anak moram naquela terra. Sabe essa terra? Moisés prometeu, disse assim: Caleb, essa terra vai ser tua, porque tu creu. E Caleb foi 45 anos depois. 45 anos depois, Caleb foi, com 85 anos de idade, e derrotou os gigantes daquela terra, e tomou, e aquela terra ficou sendo conhecida como Monte Hebron, e pertenceu a Caleb e a sua descendência. Sabe o que é, irmãos? Você crê numa promessa e não esquecer dela, e não duvidar dela, e não desistir dela por 45 anos. Por 45 anos, Caleb continuou crendo. Então, meu querido, se Deus te deu, estou falando, se é sonho de Deus, se é projeto de Deus para a tua vida,
Não desista, assuma a responsabilidade e faça o que for preciso, mas não deixe o medo te impedir. A terceira coisa que talvez você precise é mudar a visão. Diga comigo assim: mudança de visão. Olha só, Números 14, 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Os outros 10 estavam vendo os gigantes, estavam vendo as muralhas que tinha na terra. Caleb não olhou para os gigantes, Josué não olhou para as muralhas, Josué olhou para a terra e disse: essa terra é boa. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica colocando a visão nos problemas e deixa de olhar para a bênção. Você tem que olhar para a bênção e não para os problemas. Quando você foca na bênção, quando você coloca a tua visão naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é louvável, naquilo que é agradável, naquilo que tem boa fama, o apóstolo Paulo vai dizer: nisso pensai. Ele não está falando para você pensar nas dificuldades, ele não está falando para você pensar nos gigantes, ele não está falando para você pensar na inflação, na crise, na falta de dinheiro, no governo. Ele está falando para você olhar para a promessa que Deus te deu, a terra que mana leite e mel. Olha para ela. Você não vê Josué e Caleb falando dos problemas da terra, você vê eles falando do produto da terra. Mana leite e mel, no vale de Escol, um cacho de uva precisava de 2 homens para ser carregados. Sabe, irmãos, era uma terra próspera, e eles olhavam para isso. Você precisa alimentar a tua visão, os teus sonhos. Você precisa começar a se ver do jeito que você quer ser um dia. Você pode não ser o que você um dia será, mas você precisa se ver como um dia você quer ser. Eu me via, irmãos, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu me via pregando exatamente como eu estou pregando aqui hoje para vocês. Quando eu era adolescente, eu via a minha igreja fazendo o que ela está fazendo hoje com o Projeto Mova-se. O Projeto Mova-se não é uma visão de agora, não. E tem muita coisa que eu ainda não sou, mas eu já me vejo como sendo, como eu serei. Você percebe, irmãos? A tua mente, a tua mentalidade, a tua visão, isso já é provado cientificamente. Você precisa alimentar a tua mente com a imagem do teu sonho. Alimenta a tua mente com uma visão daquilo que você sonha. Pega a imagem, se precisar colocar num quadro, no teu quarto, na sala da tua casa, para que você veja o que você sonha todos os dias e não se esqueça que aquilo é um projeto de Deus para a tua vida. Essa semana eu vou... Essa semana não. Essa semana, né? Mas amanhã já. Amanhã já. Eu já estava hoje à tarde aqui no meu escritório, enquanto eu preparava a palavra, revisava a palavra, né, que eu já tinha preparado, lembrando que eu fiz o ano passado, junho do ano passado, eu fiz um mapa mental de como eu queria estar daqui a 5 anos. Então já tem mais de 6 meses que eu fiz isso. Então já está na hora de eu pegar o meu mapa mental e olhar e ver. Eu fiz lá um bonequinho que representava eu, né? E os meus 2 filhos.
e coloquei assim: como eu quero estar daqui a 5 anos. E aí coloquei várias coisas lá, na área financeira, na área familiar, na área ministerial, na área espiritual. Eu fiz isso em junho do ano passado. E eu tenho que agir agora, não é que daqui a 5 anos a coisa vai acontecer no estalar de dedo. Não, o processo começou quando eu fiz, quando eu escrevi, quando eu fiz aquele mapa. Por que foi que Moisés mandou espias, irmãos? Era para os espias planejarem e fazerem um mapa da terra, porque eles precisavam ter um plano de ação. Deus não age assim de qualquer jeito, irmãos. Deus age com pessoas que têm planos, que têm projetos. É por isso que eu todo ano insisto para você: faça projetos de vida. Tem gente que faz projeto de vida e chega a março, ele nem lembra mais do projeto dele, nem sabe mais onde ele colocou aquele papel. Assim você não vai sair do lugar. Você tem que visualizar os teus sonhos. Você tem que mudar o que você está vendo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: mude a sua visão. Eu vou ler rapidamente aqui, eu já estou encerrando. Josué no capítulo 14, versículo 10. Olha o poder de uma visão. Preste atenção no poder de uma visão. Josué 14, 10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eu já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Oh glória! A visão de Caleb levou ele aos 85 anos com o mesmo vigor dos 40. Diga comigo assim: o sonho é a força do nosso ser. Quando você sonha, você é fortalecido no teu espírito. Quando você não sonha, você desanima, o teu espírito se abate. Quando você sonha e quando você tem uma visão, essa visão leva você, nem que seja 40 anos depois, a alcançar os teus sonhos. Josué com 85 anos disse: eu tenho a mesma força, o mesmo vigor que eu tinha quando aos 40. Da mesma forma que eu guerreava naquela época, eu guerreio hoje, para sair e para voltar. Ele estava dizendo para Josué assim: eu vou para essa guerra e eu vou voltar, porque eu tenho a mesma força de 45 anos atrás. Diga graças a Deus. Irmãos, às vezes a gente faz um projeto, não passa 3 meses, a gente já desiste de todo o projeto. Para encerrar, seja santo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: seja santo. Ser santo significa ser obediente a Deus. Porque, irmão, você pode ter visão, você pode ter sonho, você pode ter projeto, você pode ser a pessoa mais forte, mais capacitada, mas se Deus não for contigo, você não chega a lugar nenhum. Deus confunde os teus pensamentos, Deus confunde os teus caminhos. Faraó era o exército mais poderoso da terra, e Deus fez com que ele morresse afogado, ele e todo o seu exército, no Mar Vermelho. Porque não adianta a força do cavalo, não adianta a força do braço, se não for Deus, se o Senhor não for conosco. Como diz aquele salmo: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel.
Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nós já há muito teríamos sido despedaçados. Preste atenção, olha o que Josué e Caleb falaram, Números 14:8. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Ele está colocando todo o crédito para o Senhor. O crédito não é dele, a força não é dele, a sabedoria não é dele, é o Senhor. Ele disse: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Versículo 9, olha o conselho: tão somente não sejais rebeldes, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. O Senhor é conosco, não os temais. Quando a gente está em aliança com Deus, irmãos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Quando a gente está na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, levanta o inferno, levanta o diabo, todas as suas hostes de demônio contra a nossa vida. Eles não conseguem tocar e nem nos parar. Mas nós precisamos aprender a obediência ao Senhor. A obediência, porque Deus, irmãos, Ele só tem compromisso com a palavra dEle. Quando Deus, Ele promete algo, Ele não jura por ninguém, Ele jura por Ele mesmo. Ele diz: juro por mim mesmo. Ele só tem compromisso com Ele mesmo, não tem compromisso com mais ninguém. Ele só tem compromisso com a sua palavra. Você não vai poder chegar lá no céu e dizer assim para Deus: ah, mas o pastor Luciano falou isso. Não. O único argumento que você vai poder usar quando chegar no céu é a palavra, é o Senhor Jesus. Amém? É o Senhor Jesus. Ele não vai te abençoar porque é eu que estou aqui orando por você. Não, porque o pastor, agora eu vou lá porque o apóstolo tal, aquele é poderoso lá, agora vai acontecer, né? Não, Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se eu for obediente à sua palavra. Eu gosto muito daquela música do Nani Azevedo. Nem sei onde está o Nani Azevedo, nunca mais vi ele, né? Mas ele canta aquela: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, né? Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que... E aí vai, né? Esqueci, a música é tão antiga que eu esqueci a letra já, né? Mas diz: bendito serei na terra, bendito serei por onde eu andar, onde eu passar, né? Abençoado será se obedecer a sua voz. Quando eu obedecer a sua voz, quando você obedecer, assim será a bênção sobre as nossas vidas. Se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus.